Olá, amigos do canal Corneta Ball. Estou aqui mais uma vez, dessa vez para falar sobre a final da Europa League entre Tottenham e Manchester United, onde o Tottenham conseguiu quebrar um tabu que não ganhava um título desde 2007-2008, que ganhou a Copa da Liga inglesa. E dessa vez, acho que como deu para perceber, estou aqui sem o Matheus. Então, para vocês não terem que ficar olhando para a minha cara enquanto eu falo o vídeo inteiro, vou trazer aqui também as estatísticas da partida para agregar mais conteúdo para análise e para você também não ficar olhando só para minha cara o vídeo inteiro. Então, começar falando sobre o jogo. Eu acho que o jogo foi bastante disputado, bastante físico, bastante corrido. As duas equipes, a todo momento, deram tudo de si em campo, mas, como era de se esperar de um péssimo sexto e um péssimo sétimo colocado em campeonatos nacionais, o jogo tecnicamente foi bem abaixo. Acho que a gente pode ver que o Tottenham chutou 3 vezes na partida inteira, sendo que uma finalização foi a gol e, salvo engano, nem foi o gol esse chute ao gol, porque o gol, em teoria, foi contra do Luke Shaw. Eles deram aqui como gol do Brennan Johnson. Oficialmente também deram como gol do Brennan Johnson, mas pelas câmeras, pelo menos, eu não vi o toque dele. Eu acho que a bola pega por último no braço do Luke Shaw e depois entra. E bem no finalzinho do primeiro tempo, de um jogo que estava assim, sendo disputado, nenhum time tinha tido um amplo domínio ao longo desses primeiros 45 minutos. Teve uma alternância ali de quem atacava e quem defendia, mas sem muita criatividade, sem muitos dribles, sem muitos passes quebrando linhas. Era uma pressão, uma marcação muito forte e chances criadas ou em erros do adversário na saída de bola, ou bola parada, escanteio, falta. Mas os meio-campistas, principalmente, eu achei que os dois times, o setor criativo foi bem abaixo, principalmente do United. Se a gente for olhar aqui, né, o, o Tottenham ele não joga com meias armadores, ele joga numa formação com 3 volantes. Então é de se esperar que esses jogadores não criem tanto, o time se defenda e saia em velocidade, principalmente com o Brennan Johnson e o Richarlison. Mas o United jogou com o Mason Mount e com o Bruno Fernandes, que são dois meio-campistas que são jogadores criativos. Eles estão ali para criar jogadas. E eles não conseguiram fazer isso, principalmente o Mason Mount, apagadíssimo, praticamente não se viu ele tocar na bola. O Bruno Fernandes ele apareceu um pouco mais no segundo tempo, quando o Tottenham recuou completamente, dando mais espaço para o United jogar, mas também muitos passes de lado, lançamentos para as laterais ali, quando o jogo já estava num chuveirinho que o Tottenham estava com 10 jogadores dentro da área e o United ficava cruzando ali no final, perto dos acréscimos, mas poucas chances criadas, mesmo com um número razoável de finalizações. Essas 16 aqui levou pouco perigo ao gol do Vicário, teve a cabeceada do Luke Shaw ali no finalzinho, teve alguns lances ali uma bola meio embolada, o Vicário complicando a própria vida algumas vezes, como na chance que o Højlund teve, que ele saiu, trombou com um zagueiro do Tottenham, soltou a bola num cruzamento que estava fácil, o Højlund tentou de cabeça e o Van de Ven tirou com um voleio em cima da linha. E eu acho que isso, a partir disso, a gente pode partir para o próximo destaque. Foi a defesa do Tottenham, que fez uma temporada como um todo péssima, mas que nesse jogo eles foram muito bem. Tanto o Couto Romero como o Van de Ven fizeram uma excelente partida, e muito também disso vem da partida ruim que o Manchester United fez no ataque como um todo. O Garnacho, que entrou ali no segundo tempo, ele teve uma boa chance assim que ele começou a jogar. Ele recebeu uma bola na ponta esquerda, cortou para o meio, chutou, o Vicário fez uma boa defesa, mas tirando isso, Højlund não fez praticamente nada. O Mount, como eu já falei, muito apagado, Diallo apagado, Bruno Fernandes apagado, o Zirkzee que entrou, ele fez um ou dois bons pivôs ali, principalmente uma jogada que depois chegou para o Bruno Fernandes cabecear dentro da área e ele, sozinho, e ele errou o alvo. Participou bem ali, mas também nada demais durante o jogo inteiro. E, para falar bem a verdade, acho que ofensivamente tem poucos destaques nesse jogo. A maior parte dos destaques fica pela entrega e pela defesa.
Eu acho que o Richarlison, por exemplo, ele fez um bom jogo de secretário de lateral, ele voltava bastante, brigou o jogo inteiro, correu, disputou bola, saiu morto no meio do segundo tempo, saiu aplaudido, mas muito pela entrega e pouco pela técnica que foi apresentada dentro de campo. E como eu falei algumas vezes, mas acho que tem que falar mais vezes para ficar claro, foi muito ruim tecnicamente esse jogo, apesar de ser disputado e de ser emocionante até o final. Acho que outro destaque legal aqui também é como o Tottenham e o Kane, quando estavam juntos, os dois eram zoados por justamente não levantar troféus. E agora o Harry Kane saiu, o Tottenham saiu, foi uma separação um pouco conturbada por parte da torcida do Tottenham, mas parece que os dois precisavam de novos ares. Uma separação que os dois saíram em cima, acho que a gente pode falar nesse momento, porque o Kane conseguiu ganhar o título que ele tanto queria no Bayern de Munique, com o campeonato alemão, e o Tottenham também agora, sem ele, conseguiu ser campeão. Então, parecia que um estava zicando o outro, mesmo uma temporada terrível que o Tottenham teve, que ficou em 17º no campeonato inglês, pelo menos conseguiu ganhar um título cumprindo a promessa de Ange Postecoglou, que falou na temporada passada que ele costuma levantar troféus em sua segunda temporada com os times. Estava sendo muito criticado, justamente criticado pela temporada patética que o time vinha fazendo, mas conseguiu levantar o troféu que ele falou que ia levantar. Vamos ver se isso vai ser suficiente para dar uma esfriada ali na cadeira dele que estava pegando fogo, se ele vai poder continuar na próxima temporada, que a cultura, muitas vezes na Inglaterra, é de dar tempo aos treinadores, diferente do que a gente vê aqui no Brasil, mesmo com resultados ruins, muitas vezes os treinadores conseguem 2, 3 anos de trabalho. Ele, no final desse segundo ano, já estava arriscado ficar desempregado, mas agora, com esse título, quem sabe isso assegura para ele pelo menos mais meia temporada, para a gente ver como é que o Tottenham vai estar até a metade da temporada que vem. Por outro lado, acho que o Manchester United pode apagar completamente essa temporada do seu livro de registros. Apagar não, porque acho que mesmo nos momentos ruins é importante que eles tirem alguns aprendizados. É difícil acreditar que isso vai acontecer quando o United está nesse momento ruim há tanto tempo e parece que não aprende. Vamos ver agora se o Rubem Amorim consegue, com um trabalho, tendo uma pré-temporada, uma temporada inteira para trabalhar, para trazer nomes que ele acredita para esse projeto, se ele consegue agilizar esse processo do United, que eu acho que a torcida, você vê pelo rosto dos torcedores hoje no estádio, que não aguenta mais viver nessa época de vacas magras do time, que já dura praticamente mais de meia década. É um clube do tamanho do Manchester United, maior campeão inglês, realmente fica esse tempo todo não só não ganhando, como sendo vítima de piadas, saco de pancada, tomando goleada histórica de grandes rivais, perdendo títulos para outros clubes ingleses que estão numa fase talvez até pior. Então, não acredito que ele vai ser mandado embora, acho que a chance disso acontecer é muito baixa, mas eu acho que para a temporada que vem o assento dele já vai começar um pouco mais quente do que o normal. E se não der resultados rápido, aí a gente sabe que a torcida do Manchester United costuma ser bastante crítica dos trabalhos dos seus treinadores, dos seus donos, dos seus dirigentes. Acho que outras coisas que a gente pode falar, por exemplo, do lado do United, perder o jogo, eu acho que teve alguns jogadores que fizeram partidas mais ou menos decentes. Acho que o Mazraoui correu bastante, o lateral direito. O Yoho também tentou bastante, principalmente no ataque, no momento que o time todo foi para dentro da área, ele praticamente estava sendo o armador. Conseguiu até alguns bons passes ali, um jogador muito jovem ainda, que não para ter toda essa pressão que o Manchester United tem hoje em dia, pelo dinheiro que foi pago nele. O Casemiro também não fez uma partida ruim, apesar de que para o nível do Casemiro foi abaixo.
E do lado do Tottenham, como foi os 4 aqui da defesa, o Porro, o Romero, o Van de Ven e o Doug fizeram uma partida muito boa. O Vicário nem tanto, bastante inseguro, deu uns sustos em bolas tranquilas para o torcedor. O meio de campo cumpriu o papel dele de defender, não criou muita coisa, mas também não deixou o meio campo do United jogar tranquilo. O Brennan Johnson fez o gol, mas fora isso também participou pouco, porque o Tottenham atacou pouco. Mesmo quando o jogo estava 0-0, quem tinha mais a posse da bola era o United, que terminou acho que com 73% de posse de bola, mas ao final do primeiro tempo o United já tinha um número maior de posse de bola. O Richarlison fez uma partida que ele saiu ovacionado pela torcida, mas pela entrega e pela atitude do que pelos resultados técnicos que ele entregou. E o Solanke, eu acho que é o famoso atacante pato. Ele não corre bem, não nada bem e não voa bem. Ele faz um pouco de tudo, mas ele não é especialista em nada. Eu não gosto do jogador. Surgiu com uma promessa no Liverpool, foi dar uma rodada, já foi centroavante, já foi segundo atacante, já foi meia. E em nenhuma dessas posições, quando teve chances em grandes equipes, ele teve grande destaque. Eu acho que se quiser ser mais competitivo para a próxima temporada, o Tottenham tem que mudar bastante jogadores desse 11 que a gente está vendo aqui na tela. E o United, eu acredito também que vão mudar bastante, apesar de que é um time consideravelmente mais jovem do que o do Tottenham. Tem alguns garotos aqui da base que jogaram hoje que são promissores, que a gente prevê uma evolução. Tem alguns nomes aqui também que ou pagaram muito dinheiro neles ou que tiveram temporadas boas que não vão sair, mas eu também acho que esses 11 aqui que a gente está vendo como time titular, provavelmente é a última vez que a gente vai ver jogando. A última vez não, porque ainda tem mais uma rodada de campeonato inglês, mas eu não acredito que na temporada que vem nós vamos ver esses 11 aqui jogando de titulares no Manchester United ao mesmo tempo. Acho que é isso. Mais curto hoje, porque só tem eu aqui para dar a opinião. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Comenta aqui na caixa de comentários o que você achou desse jogo, se você assistiu. O que você achou aqui da minha análise, se você concorda com o que eu falei, se você discorda. O que você acha que esses times aqui precisam melhorar para a próxima temporada para pelo menos ter atuações dignas em 2025, 2026. Se inscreve também no canal, a gente bateu recentemente a nossa meta de 200 inscritos, a gente está pensando ainda numa nova meta, quem sabe botar aí um 250 até o final do ano, mas a gente prometeu uma live especial e a gente vai fazer assim que possível, já estamos planejando para quando que vai ser, qual que vai ser o esquema, quais são os assuntos que a gente vai abordar nela. E é isso. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Um abraço. Falou.